Ocorre das 9 às 11 horas da manhã e das 12h30 às 17h30. Os dízimos e as ofertas também podem ser feitos por meio de depósito bancário identificado, Pix ou QR Code. Glória a Deus. No próximo sábado parece que vai ter o encontro aí das meninas, mas parece que acabou as inscrições, né? Encerrou, parece que deu 80 meninas, gente. Olha aí que bênção, né? 80. Então, olha só, pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abra aí comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que veio aqui nessa noite, eu quero te desafiar, você a prestar bastante atenção nessa palavra, guarde no seu coração, anote. E hoje, meditando na palavra de Deus e perguntando, né, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com você. E eu quero apenas me prender em um versículo, 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. A palavra diz assim para mim e para você, olha só que interessante. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, algumas traduções diz, mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu, né, não nos tem nos dado, né, um espírito de covardia, um espírito de medo. Senhor, é a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, tira de nós, meu Deus, como nós já oramos, toda ansiedade, toda preocupação, mas que essa palavra produza fruto no nosso coração, que essa palavra mexa com a nossa alma, com o nosso espírito, e que a nossa fé seja alongada, esticada, fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre livres do medo. A palavra de Deus diz, mas Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. E uma coisa que me chamou a atenção, porque essa palavra que Deus não nos deu um espírito de medo. Então quer dizer que o medo é um espírito. E não tem coisa pior do que nós vivemos debaixo de um medo, de angústia, quando o medo nos cerca. E o medo, ele tem o poder, querido, de nos paralisar. O medo, ele traz uma angústia no nosso coração. Eu não sei se você já viveu uma situação de medo, e de repente aquele medo te deixou paralisado, angustiado. Nós estamos vivendo aí agora o Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo, ele fala de uma prevenção. Nós temos aí o Janeiro Branco, que fala sobre prevenção da saúde mental, depois nós temos aí o rosa e vai, mas o Setembro Amarelo, todos aqui sabem o que representa, o que eles querem trazer de prevenção. Talvez eu não vou citar claramente, porque senão a live pode cair, né, Larissa? Porque tem algumas palavras hoje, se elas forem citadas, né, a live cai. Mas fala de uma prevenção, né, da alma, porque quantas pessoas estão tentando contra as suas próprias vidas? Entenderam, pessoal? Então, muitas pessoas, né, têm tentado contra a sua própria vida. E eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa, ela perde a vida. Porque ela tira a sua vida, a cada 45 minutos. Se eu não me engano, são 38 pessoas por dia no Brasil. E no mundo todo, pessoal, a cada 40 segundos, uma pessoa morre. Porque ela tirou a sua vida. Então o que acontece? Aqui nós sabemos então que isso fala de uma prevenção. E quantas pessoas, eu não sei se vocês sabem, para cada 38 pessoas que morrem, mas tem mais 20 que tentaram e não conseguiram. Então, se você for buscar alguns dados, o homicídio, né, o suicídio, desculpa, mata mais do que a guerra. Vocês sabiam disso? Mata mais do que a... Então aqui, o Setembro Amarelo fala de uma prevenção. E quantas pessoas, se você vai fazer uma pesquisa, na verdade, essas pessoas, elas não queriam morrer. Na verdade, elas queriam trazer um alívio na alma, no espírito. Elas estavam com uma dor tão profunda, uma angústia tão grande. E algo que me chama a atenção, fala assim, pastor, por que você está falando isso? Essa semana eu fui fazer alguns exames, eu fui no laboratório, e as moças estavam com a fitinha amarela, assim e tal, eu falei, não, que legal, tal.
falou, não, nós temos aqui o pessoal do marketing, e toda vez eles vêm, colocam a fitinha em nós, tal, porque o símbolo, né, dessa prevenção é uma fita amarela. Eu cheguei em casa, eu não sei se você tem certos tipos de curiosidade, mas veio dentro de mim uma pergunta, por que uma fita amarela? Por que não pode ser uma fita verde? Por que não pode ser uma fita, né, alaranjada, vamos pôr assim, uma outra cor? E isso me despertou. Alguém que sabe por que do amarelo? Quem sabe? Né? Não precisa falar não, pessoal, porque não dá tempo. Alguém sabe por que do amarelo? E aí, pessoal, eu fui pesquisar. Eu sentei e eu fui fazer uma pesquisa que eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Aonde surgiu? E tudo isso surgiu com um adolescente, com um jovem. Não sei se vocês sabem, um jovem chamado Nick. E ele era um jovem que ele tinha habilidades automotivas ali e tal, para consertar carro. E ele tinha, isso foi no ano de 92, e ele pegou um Mustang 68, consertou esse Mustang e pintou ele de amarelo. E ele gostava muito desse carro tal, então ele pintou esse carro e ele atentou com a sua própria vida dentro desse carro, no ano de 1994. Então ele tira, né? E aí o que acontece? Dentro desse carro. Então, ali, o pessoal dos Estados Unidos ficou comovido, os amigos deles ficaram comovidos com aquilo, e no dia do velório dele, esses amigos então fizeram algumas fitinhas amarelas, colocaram na cesta, eu até anotei a frase aqui, que eles escreveram em alguns bilhetinhos, né? Se precisar, peça ajuda. E eles colocaram essas fitinhas amarelas dentro de uma cesta, e fizeram alguns cartãozinhos dizendo assim, se precisar, peça ajuda. E aí o que acontece? Todas as pessoas ficaram comovidas. Então no ano de 2003, quando eles lançaram e escolheram esse dia, o setembro, então eles usaram a fitinha amarela e o girassol como símbolo dessa prevenção. Por que o girassol? Porque o girassol, ele é símbolo de alegria. Porque o girassol, então, simboliza, e o girassol é amarelo. Então, é símbolo dessa prevenção, né, com as pessoas. E por que eu quis trazer essa história para vocês? Porque fala de um jovem, se ele tivesse buscado ajuda, isso não teria acontecido na vida dele. Se precisar de ajuda, peça. E a história é muito interessante, depois você pesquisa aí no Google, você vai ver que a história está aí. E esse ano está completando 30 anos, que esse jovem, ele tirou a sua vida, dentro desse carro amarelo, desse Mustang, acho que é um Ford, um Mustang 68, mas se precisar de ajuda. Mas por que o medo, então, ele aprisiona a nossa vida, pessoal? E eu coloquei algumas coisas aqui, como ser livre desse medo, né? Essas doenças silenciosas, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Quais são as consequências do medo? Porque o medo, ele traz algumas consequências na nossa vida. Eu só peguei algumas, né? E aqui é muito interessante. Eu tinha um amigo chamado Gustavo, e eu lembro uma vez que nós fomos fazer um evangelismo, lá em Uberlândia, e um dos lugares que eles escolheram para fazer evangelismo era o shopping, pessoal. E não pode, porque é um lugar privado, então não pode. E aí, mas jovens, vocês já viram, né? Tiveram a ideia, não pode, então vamos, pessoal. Então nós vamos fazer um evangelismo dentro do shopping. E nós fomos, mas não demorou muito, pessoal, não demorou nem 10 minutos, nós fomos descobertos. E aí o que aconteceu? E o Gustavo ficava assim o tempo inteiro, esse trem não vai dar certo, gente. Não vou mexer com isso não, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. E quando nós chegamos na porta do shopping, sabe o que aconteceu? O Gustavo perdeu a voz, ele ficou mudo. Ele ficou com tanto medo, mas com tanto medo, que ele não dava conta de abrir a boca, porque o medo, ele paralisa, pessoal. O medo, ele escraviza. Eu lembro quando nós fomos fazer um curso do Rema, lá em Goiânia, e um dos evangelismos que nós fazíamos é o evangelismo de improviso. De improviso e tal, então você chega no lugar, e em Goiânia tem algumas linhas de ônibus,
que às vezes gasta meia hora, 40 minutos. Então nós ficamos para fazer a linha de ônibus, né? E não tinha texto, né? Nós viramos e falamos assim: não, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos improvisar. E aí a cena era o seguinte: a gente sentava no banco, e aí a menina chegava, ela simulava que estava grávida, assim: o senhor pode deixar eu sentar aqui no banco? E aí a pessoa levantava e falava: não, você não vai sentar aqui não, tal, e começava a maltratar a mulher que estava grávida, tal. E a hora que todo mundo ficava indignado dentro do ônibus, nós falávamos: não, pessoal, nós só queríamos chamar a atenção de vocês, nós só estamos aqui para falar que Jesus ama vocês, papapá, papapá. Só que na primeira cena, pessoal, e aí era o pessoal que estava dando a aula, falou assim: ó, então nós vamos fazer a primeira cena, depois vocês fazem a próxima, tá bom? Falei: beleza. E aí eles foram fazer a primeira cena. A hora que foi fazer a primeira cena, que o rapaz estava sentado e tal, que ele foi e começou a maltratar a menina que se dizia que estava grávida, levantou um rapaz. O que vocês acham que deu, gente? Deu mel. Mas bateu tanto dele. Aí, bom, e nós tentando apaziguar, tal, né? Não é só evangelismo, tal. Mas aí já foi, né, gente? Beleza. Aí acalmamos tudo, né? Ele falou assim: quem vai fazer a próxima cena? Vocês acham quantas pessoas quiseram fazer a próxima cena, gente? Ninguém. Porque nós ficamos com o quê? Com medo. Eu falei: não, eu prefiro fazer a terceira cena, né? E aí eu falei: não, vamos lá, Elton, vamos. Eu falei assim: a gente não pode mudar um pouquinho assim não, pessoal, né? E eu posso fazer a pessoa que tem problema na coluna. Mas o que acontece? O medo, pessoal. E a primeira coisa que eu coloquei, olha só, a primeira consequência do medo, a perda das bênçãos, pessoal. Nós temos medo porque nós perdemos a bênção. Se você pegar esse texto, lá em Números capítulo 13, a Bíblia fala que Moisés, ele escolheu 12 príncipes, um de cada tribo, 12 homens escolhidos príncipes. Príncipe é o que? Escolhido a dedo. E falou assim: olha, vocês vão espiar a terra durante 40 dias, depois vocês vão trazer um relatório. E ali junto estava quem? Josué e Calebe. E quando eles voltaram, eles falaram assim: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, só que lá tem gigantes. E os gigantes, vocês não têm ideia, são os filhos de Anak. E é impossível nós conquistarmos essa terra. Então Josué e Calebe falam assim: manda o povo, ei, subamos e possuamos até, porque certamente iremos prevalecer. 10 homens falaram assim: não, isso aqui não é para nós. E 2 disseram o seguinte: não, Deus prometeu, Deus vai nos dar. Mas aquele povo estava perdendo o que? A bênção. Por quê? Porque estavam com medo. E eles falavam assim: aos nossos próprios olhos nós somos como gafanhoto. Queridos, olha só, Moisés chamava eles de príncipe, mas quando eles estavam ali com medo, eles se sentiram como o quê? Como um gafanhoto. A síndrome de gafanhoto, se sentiram pequenos, sentiram ali incapazes. Mas tudo isso, o que provocou? O medo. Então o medo faz nós perdermos a bênção. Nós temos medo do novo, pessoal. O novo traz medo. E cada fase da nossa vida, nós vamos viver algo diferente. Eu não sei se você percebe, acho que foi domingo passado eu falei sobre aquele jogo, o jogo da vida. Quem já jogou aqui o jogo da vida, pessoal? Se você não jogou, jogue, pessoal, é muito bom. Começa ali e tal, na escola, depois o banco, depois você quebra. Não é assim, pessoal? Então vai te ensinando os apertos que nós passamos na vida. Depois, de repente, você tem filho, você tem 3 filhos. Pessoal, filho é bênção ou não é bênção? É bênção. Filho dá trabalho? Não, filho dá fruto. E muito fruto, pessoal. Igual, eu estou acordado aqui desde muito cedo, gente. Desde muito cedo. Mas na hora que você olha assim, aquele sorriso tão pequenininho, pessoal, que dá aquele sorriso. Mas o segredo não é esse. Quando dá 4 horas da manhã, que
coloca ele na cama para trocar ele, ou para dar mamar, que ele olha para trás e começa a gugunar, querendo conversar, e você fala assim, meu filho, não, eu quero dormir, meu filho, não faz isso não. E aí você acorda para ir trabalhar, ele vai dormir. Eu falo assim, valeu meu filho, valeu. Mas vamos lá pessoal, o novo traz medo. Viver o novo, cada fase que nós vivemos, e hoje nós vivemos uma geração ansiosa. Jesus, ele gasta um capítulo inteiro para trabalhar com a ansiedade no coração, e fala assim, por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Com que é a vez de comer, de beber, de vestir? Olha só, os lírios, nem Salomão se vestiu como eles, homens de pequena fé. Então a ansiedade nada mais é do que a falta de fé. Nós vivemos um excesso de ontem. O excesso de ontem traz depressão. O excesso do agora traz angústia. E o excesso de amanhã traz ansiedade. Então por isso hoje nós vivemos tanta coisa. E nós olhamos, então a primeira perda que nós temos é a perda aqui das bênçãos, porque o medo faz a gente perder a bênção. Segunda coisa que o medo ele faz, esse espírito de medo, a perda o quê? Da estabilidade. Aqui vem contando, né, que os discípulos estavam ali no barco, havia uma palavra, já estava tarde, a quarta vigília da noite, estabilidade fala de solidez, de confiança. E de repente, Pedro, ele olha e fala assim, é um fantasma. Queridos, o medo faz a gente ver coisa aonde não existe. Quer ver o que o medo faz? Você chega num lugar, alguém te olha e fala assim, estava todo mundo falando de mim. Já se sentiu assim ou foi só eu? Você chegar num lugar e falar assim, não, eu estou falando de mim, tenho certeza. A gente vê coisa aonde não existe. E de repente ali, aquela estabilidade, aquele Pedro, quando Jesus dá uma palavra para ele, fala assim, vem Pedro. Pedro sai do barco. Às vezes a gente fala assim, né, que Pedro afundou, mas não tem nenhum outro que andou sobre as águas como Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus, aquilo criou uma instabilidade, ele começou a afundar. Queridos, e quando nós começamos a afundar, quando nós tiramos os olhos do Senhor, acho que foi domingo também, eu falei sobre isso, que a fé, às vezes ela não muda a circunstância, a fé muda o nosso modo de ver as coisas, de enxergar as coisas, porque se você olha para um lado e para o outro, as coisas estão do mesmo jeito. Então outra coisa, a estabilidade. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. Olha só, acostuma-se ao deserto. Quando nós temos medo, nós ficamos acostumados a viver aquela mesmice, viver as mesmas coisas. Aqui fala de uma experiência de Moisés, quando Moisés ele teve aquela experiência na sarça. A Bíblia fala que ele viu a sarça pegar fogo, e o Senhor fala assim, Moisés, antes de você se aproximar, tire a sandália dos vossos pés. Eu sempre fiquei intrigado com essa palavra, tire a sandália dos vossos pés, porque esse lugar onde você está pisando é sagrado. Eu ficava pensando, mas por quê? Porque as sandálias naquela época eram feitas de couro de crocodilo, e o crocodilo ele era tido como um deus, era idolatrado por aquele povo. Então aqui em Êxodo, olha só, nós acostumamos, não, aqui está bom mesmo. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir até a Faraó? Aqui Moisés está tendo uma crise de identidade. Quem eu sou? Qual o valor que eu tenho para Deus? Todos nós precisamos saber quem eu sou. Eu fico olhando, né, ali quando Golias ele afronta o povo de Deus, mas o que ele estava colocando naquele povo? Medo. Ele fala assim, olha, traz alguém. E uma coisa que me chama a atenção, que Golias não tem uma batalha aqui na Bíblia que ele venceu. Mas aquela lá ele estava vencendo aonde? No gogó, no medo. Colocando medo no coração daquelas pessoas. Eu lembro, pessoal, quando eu era adolescente, eu ainda não conhecia a palavra de Deus, eu lembro de uma experiência. A gente saía à noite, aquela turma, né, aquela galera, e tinha algumas boates aqui na cidade. E tinha um camarada que ele brigava muito, e ele era grande, pessoal, ele tinha 2,10 metros, e ele era conhecido como Terremoto. Pessoal, ele era muito grande, ele ainda usava um coturno, sabe? Um coturno e um cinto da Zump, de uma fivela desse tamanho, aquilo virava uma arma de guerra, pessoal. Que vocês aqui não sabem dessa época, mas
As gangues aqui na cidade, todos eles usavam um cinto de fivela da Zump, que eles tiravam o cinto, enrolavam na mão, e aquela fivela virava uma arma. Então você olhava assim, estava aquela galera toda de cinto da Zump. Eu lembro que o terremoto, onde ele chegava, assim, ele ia passando, abria, né, a fileira, porque todo mundo tinha medo dele. E eu lembro um dia ali perto do Banco do Brasil, ele estava subindo, e estava subindo uns rapazes, e ali houve um atrito, ele xingou os rapazes, e tinha um rapaz bem baixinho, ele é mais baixo do que eu, devia ter 1,60 m e pouco, baixinho e tal, virou para ele e falou: o que foi? E os outros rapazes tudo saiu correndo, né, gente? Saiu correndo, de medo. E esse rapaz resolveu peitar o terremoto. E a gente falou assim: não vai sobrar nada desse rapaz. Um rapaz magrinho e tal. Pessoal, a hora que o terremoto partiu para cima dele, ele partiu para cima do terremoto. E esse rapaz pequenininho, baixinho, mas bateu tanto no terremoto, mas tanto, que ele teve que ir embora carregado. Aquele homão daquele tamanho, eles carregaram ele, levaram ele embora, tal. E aí toda semana, sábado e domingo, a gente viu o terremoto levar um couro. Aí eu acho que o povo empolgou em bater no terremoto. O terremoto teve que parar de sair, pessoal, porque as pessoas já viam ele na rua, corriam atrás dele, já queria bater nele, porque antes ele ganhava o quê? No grito e no tamanho, né? E eu estava contando isso lá na casa de recuperação esses dias. E eu sempre lembro dessa história aqui de Davi e Golias. Eu acho que Golias, quando olhou para Davi, que ele levantou, ele pensou: esse menino vai correr 3 dias. Mas Davi levantou e correu para cima dele. Eu creio que Davi olhou para ele e falou assim: Golias, eu sou a sua indigestão hoje. Você vai morrer, nem que seja engasgado com a minha orelha, mas eu acabo com você. Então olha só, pessoal, o deserto aqui, acostumar com o deserto. Lá em Êxodo 3, coloca para mim novamente, não sei quem está lá no Data Show. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e aos filhos de Israel ali no Egito? 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Ele falou: não, Deus, vamos ficar aqui mesmo nesse lugar, está ótimo aqui. Quer ver outra coisa? Coloca o 13 para mim. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu Deus? Qual que é o seu nome? O que eu vou dizer para esse povo? Disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que vocês precisam que eu sou. Queridos, essa palavra mexe muito comigo. Eu sou o que eu preciso ser, o que eu sou na sua vida. O que você precisa que Deus seja na sua vida hoje? O que Deus precisa ser na sua família, na sua casa? Mas esse povo estava acostumado com o deserto, porque o medo: não, vou ficar aqui sim. Eu lembro de uma frase da minha avó, que depois a gente sentava com ela e falava assim: vó, não pode ser assim. Ela dizia assim: é melhor secar do que pingar. Às vezes Deus quer que seque para nos tirar do nosso lugar de comodismo, amém? Coloca o próximo para mim, fazendo favor. O medo de se frustrar, pessoal, a frustração. E não tem coisa pior, nós vamos frustrar, pessoal. Você vai frustrar. Às vezes você vai falar assim, ó: pastor, eu tenho medo de frustrar. Você vai frustrar. Pessoas vão frustrar você. E você também vai frustrar pessoas. A maldição da expectativa. Às vezes nós criamos certas expectativas que não vão ser supridas na nossa vida. Olha, pessoal, eu sei que Deus é Deus de sonhos, amém? Mas eu sei que tem sonho que Deus não vai cumprir na minha vida. E nem vai cumprir na sua vida. Eu sei que Deus é Deus de sonhos. Mas nem todo sonho. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu tenho sonho. Mas será que essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Tem muita coisa. Quer ver uma coisa que eu demorei anos? Eu queria ser militar, pessoal. Eu fiz a prova da ESA e tal, e eu não conseguia entrar. O primeiro ano eu fiquei frustrado, até entender que Deus tinha algo melhor para mim. Você, já que você quer ser um soldado, aliste no meu exército. Amém, pessoal?
eu tenho algo melhor para a sua vida, né? Deus tem algo melhor para você. E Deus vai te levar a lugares que você jamais experimentou ou viveu. Então a frustração que vem contando a história de Lázaro, e fala que Lázaro, a quem ele amava, tinha morrido, e Marta aqui, quando mandou tirar a pedra, ela falou, não tira não que está fedendo. Por quê? Ela estava com medo do quê? Da frustração. Estava com medo de ficar frustrada. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Porque segundo a cultura judaica, os mortos poderiam voltar até o 3º, mas já era o 4º. O que ela falou? Nós vamos frustrar aqui. E a frustração, ela nos paralisa. E não tem coisa pior do que a maldição da frustração. Eu gosto muito da história ali dos discípulos a caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, quando eles saíram de Jerusalém e foram ali para Jericó, e no meio do caminho Jesus encontra com eles, e pergunta do que eles estavam conversando, fala, mas você não sabe dos últimos acontecimentos? E aí ele fala assim, nós esperávamos que ele viesse para nos redimir, uma expectativa. Judas tinha uma expectativa, nós temos uma expectativa, nós criamos algumas expectativas, às vezes nós esperamos que Deus faça algo, e aquilo não acontece. Eu não sei se você já ficou frustrado com algumas coisas, pessoal, mas eu já fiquei. Fala, Deus, mas por que o Senhor não fez? Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Por que isso aconteceu na minha vida? E tem coisas que Deus não vai responder nem para mim, nem para você, querido. Nós vamos só descobri-la na eternidade. Nós temos medo quê? De frustrar. E para terminar, coloca aí para mim, Lu, me ajuda aqui fazendo um favor. A perda da salvação. Porque o medo, pessoal, nós temos medo de fazer uma aliança. A Bíblia diz assim, quem crer e for batizado, será salvo. E nós temos medo de fazer aliança, de se comprometer. Olha só em Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. É isso mesmo? Só pegar aqui, se é esse mesmo. Desculpa, é 21:8, fazendo favor, 21:8. Quando, porém, aos covardes, aos medrosos, a Bíblia fala aos medrosos, aos incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele fala, olha, aos medrosos, pessoal, e às vezes nós temos medo de viver o melhor do Senhor. Tem uma canção, e eu cheguei lá em casa, eu gosto muito, eu agora eu não estou lembrando a letra da canção, mas é uma canção que eu sempre ouvi, eu acho que era da Fabiana Anastácia, e ela cantava Te Adorarei, pelo sangue lá na cruz, Jesus te adorarei, é essa música, alguém conhece ou não? Acho que só não, ainda é isso. É uma música muito bonita, pessoal, mas é a única música que eu conheço dela. E ela faleceu. Aí um outro cantor, Lúcio, gravou essa música e morreu. Aí um outro cantor gravou essa música também. Sabe o que aconteceu? E aí eu parei, conversando com a Bruna, falei, Bruno, então não dá nem para cantar essa música, eu estou até com medo aí. Que todos que gravaram essa canção faleceu. E fala assim, mesmo diante da morte, eu te adorarei. Te adorarei. Então assim, feche seus olhos, querido. Feche seus olhos por um minuto. Sabe, o que tem trago medo ao seu coração? O seu coração esses dias está inquieto, por quê? Você já fez essa pergunta, alma? Por que tu está inquieta, ó alma? Por que seu coração está angustiado? Sabe, tem coisas que Deus quer tirar do meu coração, do seu coração. Sabe, essa inquietação, esse medo, essa angústia. Sabe, talvez você chegou aqui hoje agitado, talvez alguma circunstância que está à sua volta, algumas coisas que estão pendentes na sua vida, precisam ser resolvidas. Sabe, vamos estar orando, colocando o nosso coração agora diante do Senhor.
Você que está em casa, comece a orar, fala: Senhor, no vale da decisão, o Senhor tire todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda incerteza, que todo medo seja arrancado do meu coração, mas que o Senhor fale comigo no dia de hoje, que eu volte para casa renovado. Se você estiver ouvindo essa palavra alguns dias depois, eu quero profetizar sobre a tua vida, que hoje é dia de resposta, e tudo aquilo que tem nos preocupado, nós lançamos aos pés da cruz, e nós te pedimos, Senhor, que essa noite, o Senhor fale ao nosso coração de uma forma profunda. Você pode se colocar de pé agora, você pode se colocar sobre os seus pés, você pode começar a orar. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. O Senhor é Deus que traz resposta ao nosso coração. Aleluia. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Nas águas não vou me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Você pode fazer dessa canção a sua oração. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou me afundar. Você pode dizer ao Senhor, pois estás comigo. ore essa canção. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode pôr suas mãos sobre o seu coração, querido. Que todo medo, que toda angústia, que toda ansiedade bata em retirada. Tira de nós, Senhor, todo medo, toda incerteza do dia de amanhã. Tô forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade
te louvamos nessa noite, te damos graça. Senhor, tire de nós todo medo, toda incerteza. Colocamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. E declaramos que a nossa confiança está em Ti. Porque a promessa do Senhor para nós é que o Senhor tem um convite a cada um de nós. Vinde a vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e o Senhor traria alívio sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Por isso declaramos que a nossa fé, a nossa esperança e o nosso coração está no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Antes de você ir embora, cumprimente pelo menos umas 10 pessoas aí, dê um abraço. O pessoal está vendendo café lá no fundo.